Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Mais querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento Café e Palavra. Nesta manhã nós vamos meditar em Mateus capítulo 11, no versículo 20, que nos diz assim: Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que é aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e de Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé até hoje, ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo Sodoma será tratado com menos rigor que você. Aqui o Senhor Jesus ele está estabelecendo o julgamento para aqueles que não creem em Deus, especificamente em Jesus. Os judeus até hoje eles esperam, aguardam o Messias, né? Uma boa parte ainda aguarda o Messias. Eles até hoje não creem em Jesus. E eu pergunto, né? O que leva o homem a ser tão duro de coração para rejeitar aquele que veio para libertar, restaurar, especificamente o povo judeu? Mas esse julgamento aqui o Senhor ele está proferindo sobre as cidades por onde ele passou, cidade como Cafarnaum. Ele não cita aqui Nazaré, mas Nazaré rejeitou Jesus, de lá ele foi para Cafarnaum. Tiro e Sidom, lugares aonde viram os milagres, as operações maravilhosas que Jesus ele havia feito, realizado. Mas mesmo assim eles não creram, eles rejeitaram o Filho de Deus. Sobre nós, a igreja, né, gentílica, o povo gentílico, pesa essa mesma sentença, esse mesmo julgamento, porque muitos hoje, vendo os grandes milagres operados pelo Senhor, os grandes feitos de Deus, eles recusam a crer, recusam a obedecer. E aqui em João capítulo 3, o Senhor vai dizer assim, no versículo 17: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crer nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Você entende aqui, meu irmão? O Senhor Jesus ele vai dizer que a condenação para aqueles que creem, para aqueles que não creem no Senhor, ela será inevitável. E ele diz mais aqui no versículo que nós lemos em João, que aqueles que não creem já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio, mas eles amaram mais as obras das trevas do que a luz. O Senhor ele tem nos chamado nesses últimos dias, convocado ao arrependimento, seres humanos, e esse é o tempo de nós crermos
verdadeiramente na palavra de Deus, colocarmos ela em prática na nossa vida e fugirmos da obra das trevas. Crer em Jesus Cristo, meu irmão, é salvação. Ele mesmo vai dizer lá no versículo 17, 18 que nós lemos, que aquele que nele crê não será condenado, mas o que não crê já está condenado. Por quê? Não crê no unigênito Filho de Deus. Aí eu te pergunto nesta manhã, você tem crido no Senhor? Você tem crido em Deus como o teu único e suficiente Salvador? Talvez a tua resposta para mim é sim, pastor, eu creio em Deus, creio em Jesus. Mas crer, meu irmão, vai muito além de simplesmente verbalizar. O que o Senhor está pedindo aqui não é uma confissão verbal, mas uma postura que verdadeiramente ateste que nós cremos em Deus. Tiago vai dizer que se nós cremos, só dissermos que cremos, não temos vantagem alguma, porque até os demônios creem. E ele ainda acrescenta e crê a ponto de estremecer, mas não obedece. Então, qual a afirmativa verdadeira que o Senhor espera de mim, que verdadeiramente eu creio nele? É o meu posicionamento, a minha postura mediante aos seus mandamentos. Eu falar que eu creio em Deus, mas não obedeço e não pratico os seus mandamentos, eu estou me assemelhando, de acordo com o que Tiago vai nos escrever, com os demônios. Eles também creem a ponto de estremecer, mas não obedece. Então aquele que diz que crê em Deus verbalmente, mas ele não pratica os mandamentos do Senhor, ele está está crendo no mesmo nível que os demônios. É uma crença que não gera transformação, é uma crença que não gera restauração nenhuma. E é o que o Senhor está falando. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Tiro, ai de ti, Sidom, porque eu operei muitos milagres, mas vocês resistem e não querem crer em mim, não querem me seguir. Assim como Cafarnaum, ele vai dizer, olha, será elevada até o céu? Interrogação. Aí vem a resposta, não, vírgula, descerá até o lugar dos mortos. Ele está dizendo a um povo que rejeitou crer na luz que veio para tirá-los da escuridão. E o Senhor, nesta manhã, Ele fala comigo, Ele fala com você, que Ele é a verdadeira luz. Olha aqui para você ver, João, no capítulo 3, versículo 18. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Aí o versículo 19, ele diz assim, e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. E é algo que nós estamos vivendo hoje, na nossa atualidade. Sabe, as pessoas, elas correm desesperadamente para aquilo que Deus não aprova. Ou seja, Jesus vai dizer que os dias que antecederiam a volta dele seria como nos dias de Noé. Casavam, bebiam, davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então, muitos hoje estão vivendo dessa maneira, correndo de um lado para outro,
em busca dos seus próprios prazeres e rejeita vir para a luz que é Jesus. Rejeita se santificar nessa luz que é Jesus. Que nós possamos nos inclinar a esta palavra, a esse chamado do Senhor para nós. Porque haverá um julgamento para os que não creem. Haverá uma condenação para os que não creem. Haverá um acerto de conta para aqueles que não creem. Tudo bem. Sou livre para quê? Para crer ou não crer em Deus? Eu sou livre. Mas eu escolhi crer e seguir o Senhor. Qual será a tua escolha? Hein? Eu deixo essa pergunta para você nesta manhã. Qual será a sua escolha? Crer ou não crer? Obedecer ou não obedecer? Reflita nessa pergunta. Tenha um bom dia, que o nosso Senhor Jesus te abençoe e te guie através do teu Espírito Santo. Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro. Se o nosso bom Deus nos permitir, até lá fique na paz. Shalom.